No dia 9 de março de 1500, a esquadra de Cabral partiu de Lisboa com o objetivo principal de chegar às Índias, que fica localizado no Oceano Índico, para estabelecer um centro comercial português e trazer especiarias para a Europa. Para isso, Cabral seguiu o caminho que já tinha sido traçado por Vasco da Gama em 1498. Ele, que foi o primeiro europeu a chegar às Índias pelo mar. Esse caminho consistia em contornar o continente africano pelo sul e depois seguir para o leste, atravessando o Oceano Índico até a costa da Ásia. No entanto, Cabral não seguiu exatamente a mesma rota traçada por Vasco da Gama, e ele se afastou um pouco da costa africana e acabou entrando no Oceano Atlântico, onde acabou encontrando o território que conhecemos hoje como Brasil. Existem algumas hipóteses para explicar por que Cabral fez essa mudança de rota. Uma delas é que ele queria evitar as correntes marítimas contrárias e os ventos desfavoráveis, que dificultavam a navegação perto da África. Assim, ele buscou uma rota mais favorável pelo Atlântico, que era mais largo e permitia aproveitar os ventos alísios. Outra hipótese é que ele já sabia da existência de terras no Atlântico, graças às informações secretas que Portugal tinha obtido de outros navegadores ou de mapas antigos. Assim, ele teria desviado do propósito para explorar essas terras e garantir a posse delas para Portugal. Uma terceira hipótese é que ele simplesmente se perdeu ou cometeu um erro de navegação e acabou se desviando muito da rota original. Nesse caso, ele teria descoberto o Brasil por acaso, sem saber que estava entrando em um novo continente. Essas hipóteses não são excludentes e podem ter se combinado de alguma forma, uma vez que antes de Cabral, outros navegadores já haviam avistado ou explorado partes da costa brasileira, como Vicente Aianes Pinzon, Diego de Lepe, João Coelho da Porta da Cruz e Américo Vespúcio, levando a crer que Cabral já tinha conhecimento dessa rota. Mas enfim, o fato é que Cabral chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500 e aí realizou o primeiro contato oficial entre portugueses e indígenas. Depois de alguns dias, ele retomou a sua viagem rumo às Índias, onde chegou em setembro do mesmo ano. Dito tudo isso, o fato é que a viagem entre Lisboa e o Brasil durou cerca de 43 dias, uma expedição composta por 13 embarcações e cerca de 1.500 homens, entre eles navegantes experientes como Bartolomeu Dias e Duarte Pacheco Pereira. E essa viagem foi bastante desafiadora, com tempestades, ventos fortes e ondas muito altas. Ainda por cima, a tripulação teve que lidar com a falta de água, comida e muitas doenças, incluindo escorbuto, disenteria, tifo, varíola e beriberi. Essas doenças eram comuns em viagens marítimas de longa distância, devido à falta de higiene, nutrição inadequada e condições precárias de vida a bordo, além de enfrentar a possibilidade de ataques de piratas. Em 22 de abril de 1500, os portugueses desembarcaram na região de Porto Seguro, no litoral sul da Bahia. O primeiro ponto de terra avistado por Cabral foi o Monte Pascoal, que era uma formação rochosa com 536 metros de altura, localizada na cidade de Itamaraju, a cerca de 62 quilômetros de distância de Porto Seguro. Esse evento faz parte das grandes expedições marítimas realizadas pelos portugueses e espanhóis nos séculos XV e XVI, em busca de novas rotas comerciais e de metais preciosos. O primeiro contato entre os portugueses e os índios tupiniquins aconteceu logo no dia seguinte e foi marcado pelo espanto diante do novo e do diferente. Inicialmente, não houve violência, mas sim um contato amistoso e movido por uma boa disposição. Os próprios índios, ao avistarem as caravelas no mar, algo completamente novo, pegaram suas embarcações e navegaram ao encontro dessa novidade. Os portugueses então se depararam com um novo completamente diferente, que trajava poucas roupas e falava uma língua estranha.
Não foi a violência da dominação portuguesa nem a agressividade do indígena que marcaram esse evento, mas sim a curiosidade de ambas as partes. E assim, os diferentes povos buscaram maneiras de se comunicar. Os portugueses que não falavam a língua tupi tiveram que encontrar outras maneiras de se comunicar com os índios. Eles usaram gestos, desenhos e objetos para se fazer entender. E assim foram se virando por alguns anos durante o período da colonização, quando por volta de 1510 chegou ao Brasil João Ramalho. Ele, que de acordo com a história, era um explorador e colonizador português, e foi um importante intermediário na comunicação entre os portugueses e os índios. A identidade e a origem de João Ramalho tem sido muito debatida, sendo considerado ora náufrago, ora degredado, desertor e até mesmo aventureiro. Além disso, ele contou com a ajuda de alguns índios que já haviam aprendido a língua portuguesa, como o cacique Tibiriçá, que acabou facilitando ainda mais a comunicação entre os povos. João Ramalho se casou com Bartira, filha do cacique Tibiriçá, e formou uma aliança de sangue com os índios. Ele também ajudou na fundação da cidade de São Paulo e na defesa dos jesuítas. Ele é considerado o patriarca dos mamelucos, os filhos de índios com portugueses. O cacique Tibiriçá também foi um importante líder indígena tupiniquim na época dos primeiros anos de colonização portuguesa no Brasil. E assim como João Ramalho, colaborou com os portugueses na fundação da cidade de São Paulo em 1554. O cacique Tibiriçá se converteu ao catolicismo e foi batizado como Martim Afonso Tibiriçá, em homenagem ao fundador da vila de São Vicente, Martim Afonso de Souza. Tibiriçá defendeu os jesuítas e a vila de Piratininga contra outros povos indígenas que resistiam à colonização e morreu em 1562 e é considerado um dos primeiros heróis paulistas. E voltando à ordem cronológica da história, no dia 26 de abril de 1500, os portugueses realizaram a primeira missa no Brasil. A cerimônia ocorreu na Praia da Coroa Vermelha em Santa Cruz Cabralha, no litoral sul da Bahia. A missa foi celebrada pelo frei Henrique de Coimbra e foi assistida não só pelos portugueses, mas também pelos nativos. Nesse dia, Cabral também tomou posse da terra em nome do rei de Portugal, Dom Manuel I, e a chamou de Ilha de Veracruz. No dia 1º de maio, a expedição partiu para a Índia, levando consigo 2 indígenas, que foram batizados de Gaspar e André. A notícia da descoberta das novas terras chegou a Portugal em julho de 1500, por meio de uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, um escrivão que fazia parte da expedição. Essa carta é considerada o primeiro documento da história do Brasil, pois relata com detalhes a paisagem, a fauna, a flora e os costumes dos indígenas. A expedição de Cabral foi uma das muitas que ocorreram durante a Era dos Descobrimentos, quando os europeus estavam em busca de novas rotas comerciais e novas terras para colonizar. A viagem para o Brasil foi uma das mais importantes da época, pois levou à descoberta de um novo continente e à colonização de um vasto território. Os portugueses levaram várias coisas do Brasil para Portugal, incluindo madeira, pau-brasil, ouro, prata, pedras preciosas, algodão, tabaco e açúcar. O pau-brasil era uma árvore muito valiosa na época, pois sua madeira era usada para fazer tintas vermelhas e roxas. E a produção de açúcar no Brasil se tornou uma das principais atividades econômicas da colônia. O descobrimento do Brasil também deve ser visto sob uma perspectiva crítica, pois a expressão descobrimento é eurocêntrica, ou seja, valoriza apenas o ponto de vista dos europeus. Essa expressão ignora a existência e a diversidade dos povos indígenas que viviam no Brasil há cerca de 12 mil anos, e eles foram os primeiros a entrar em contato com os portugueses logo que chegaram. Antes da chegada dos portugueses, os índios eram nômades e viviam da caça, pesca e coleta de frutas e raízes, e acabaram sendo vítimas de violência, exploração e aculturação pelos colonizadores. Os índios eram muito diversos em suas culturas, línguas e formas de organização social. Eles se dividiam em 4 grandes grupos: tupis, jés, aruaques e caraíbas.
Dentro desse grupo, havia várias nações e etnias, cada uma com suas características próprias. Por esses e outros motivos, é que alguns historiadores preferem usar termos como chegada dos portugueses ao Brasil ou invasão portuguesa no Brasil. Os portugueses permaneceram no Brasil por mais de 300 anos após a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500. Durante esse período, o Brasil se tornou uma colônia portuguesa e foi explorado pelos portugueses por seus recursos naturais. Passados 300 anos da chegada de Cabral ao Brasil, aconteceu outro importante fato histórico, que foi a independência do Brasil, que foi declarada em 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro I, levando o Brasil a se tornar uma nação independente. Mas isso é uma história para outro vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!